de uma questão específica que não estaria dentro dos limites do edital. Por conta dessa razão, o Tribunal de Justiça compreendeu que havia ilegalidade, deu ganho de causa às pessoas que demandaram e, entendendo que havia uma questão coletiva, nos notificou para a tomada de providências, acaso entendêssemos. A rigor, pelo que está estabelecido no termo das decisões, temos aí, se há uma violação, uma questão que não está presente no edital, isso não é uma questão que beneficie o candidato A ou o candidato B. É uma questão que atinge todos os candidatos. Então, a rigor, nós temos uma situação coletiva para tratamento. Só que, para que nós possamos tomar a medida de forma adequada e observar, já que muito provavelmente vamos ter que demandar judicialmente, nós gostaríamos de ouvir os interessados, que no caso são os candidatos, e quais são as outras possíveis reclamações para que nós não tenhamos desperdício de tempo com as providências a serem realizadas. Então, assim, o processo está instaurado aqui na Defensoria Pública por conta de provocação do Judiciário, por conta de já ilegalidade já detectada. Tá? Já há trânsito em julgado dessas demandas? Não. Não. Mas já há plausibilidade, tanto é que já existem decisões. Não? Quem está acompanhando essa situação aqui na unidade é o Zé Terceiro, que é assessor aqui da unidade. Então, o encaminhamento e demanda a todos que quiserem, vocês podem fazer diretamente para a gente presencialmente aqui, ou então via os nossos grupos de Telegram, ou presencialmente às sextas-feiras, quando a gente tem atendimento retorno. Se eu não estiver aqui presente para poder dar esclarecimentos, o Zé Terceiro dá, ou qualquer outra pessoa aqui na unidade. Mas como o objetivo era ouvir, então, pela ordem, quem desejar falar, levanta a mão e aí eu vou solicitando. Para quem está acompanhando aqui, existe aqui pelo menos 10 candidatos aqui presentes que estão com questionamentos. Alguém gostaria de se posicionar, falar alguma coisa? Qual é o seu nome, querido? Rodrigo Vieira. Pode falar, Rodrigo. Em questão da discussível, vou esclarecer um pouco o que houve, né? Fique à vontade. No edital, ele fala a respeito da questão discursiva que ia cair, era a lei 1154, de 9 de dezembro de 1975, que é Estatuto dos Policiais, e a lei 3.514, que é a lei da organização básica da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e a lei 4044, que é a lei de promoção de praças. Né? Aí, o que acontece? Na discussível, estou aqui com a prova, a discussível simplesmente ela caiu a seguinte questão. A Polícia Militar do Estado do Amazonas, aí veio todo o roteiro, aí ela dizia, jurídico das Polícias Militares do Estado do Amazonas, responda às proposições abaixo de forma objetiva, fundamentada de acordo com a Constituição do Estado do Amazonas. Entendeu? Totalmente contrário, sendo que a Constituição do Estado do Amazonas ela estava prevista no estado do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro. Aí a gente, da hora, quando viu essa questão, todo mundo ficou, e agora? O que estamos fazendo? Está totalmente diferente. A gente está respondendo de acordo com o que a gente estudou e foi. Aí, a primeira letra, a FGV entendeu que realmente estava errado, né? Na verdade, tudo é errado, mas ela só anulou a questão da letra A. E a letra B, ela tudo deixou. Só que a gente foi respondendo de acordo com o que a gente queria. Peraí. Essa informação é importante. A FGV anulou só a alternativa e não a questão? Porque são duas. São duas questões. Eram duas questões dentro da mesma questão. Aí eles anularam só a letra A, não anularam a questão inteira. Não, a letra B ela deixou. Aí realmente tem uma questão aí de anotação. Objetivamente, sim. É porque o assunto é sobre a Constituição, e ele estava fora do edital, entendeu? Então, estudando. Eu vi essa questão não cobrar na Constituição, né? Apesar de ser o óbvio, né? Sim. A falha foi no edital, então, a priori. Né? A falha foi no edital. Porque é o seguinte, eu falei com o pessoal da AJAI, da polícia, eles estavam me dizendo, pô, seria óbvio, mas o problema é que em concurso não é desse jeito. Pode continuar, querido. Enfim. Então, ela anulou a letra A, né? Era um composto com duas questões, e a letra B ela continuou, mas também ela queria a resposta baseada na Constituição, não baseada nas leis que estavam no edital.
Aí foi aí que eu, particularmente, né, me senti prejudicado, porque ela não aceitou a minha resposta, porque eu não tinha estudado essa lei do Estado, que não fazia parte do edital, entendeu? E basicamente isso que aconteceu. É basicamente nesse caminho que o Tribunal de Justiça está dando deferimento. Ele entende que não caberia por conta dessa questão muito clara e objetiva, principalmente por conta da reação já da GV. Qual é seu nome, querido? Felipe. Não tenho provas, claro, mas houve um fato, não tem como provar aqui, que pessoas fundamentaram essa resposta de acordo com a Constituição Federal e foi válida também. Muitas pessoas responderam com base na Constituição Federal e a própria FGV aceitou, sendo que o que era para ser aceito era com base na Constituição da Polícia Militar. Só que eu não tenho prova, né? Mas muita gente falou que respondeu de acordo com a Constituição e a FGV chegou a aceitar. Bom, assim, pelo que a gente observou das decisões judiciais e pelo esclarecido agora pelo Rodrigo, né? Pelo Rodrigo, o motivo ou a forma como observaram é meio que irrelevante por uma questão de concurso. Assim, há um entendimento muito restrito do judiciário com relação à atuação judicial em questões de concurso. Isso aqui é bom colocar, até porque vai estar gravado, e é bom observar isso. Para questões de concurso, o judiciário, em especial o STJ, tem se manifestado de que não cabe discussão a respeito de conteúdo de questões. Então, assim, o judiciário não vai fazer análise sobre isso, ele entende isso claramente, e qualquer atuação judicial nesse sentido está fadada ao fracasso. A questão é muito simples. A questão estava prevista no edital? Sim ou não? Se sim, bem. Se não, não cabe. É simples assim. E pelo já esclarecido aqui pelo Rodrigo, que vem confirmando o que a gente está observando, assim, obviamente essa questão precisa de documentação. Mas a documentação é muito simples, é a questão a que ela se refere e a própria determinação do próprio edital. Há uma questão muito sutil aí, porque assim, é bem óbvio que a Constituição estadual ou a federal sejam objeto específico de atuação em concursos subjetivos que cobram, concursos que cobram conhecimentos subjetivos de conhecimentos jurídicos, em especial dos estatutos da polícia, porque nenhum estatuto existe, nenhuma legislação existe sem estar atrelada à Constituição, isso é óbvio. Mas se, por um acaso, o edital não cobrou, aí é realmente bastante complicado, e aí nós temos um motivo para poder sim fazer o segmento. Fale, querido, qual é o seu nome? Leandro. O que você deseja? Bom, assim, eu acho, tanto como eu como todos os concursos, eu acho que a banca, ela errou desde o começo, não só na discursiva, né, como eu estava até comentando com o meu parceiro aqui, que, assim, sobre a objetiva, muita gente saiu prejudicada pelo fato da banca ter colocado uma pergunta com 4 respostas, sendo que 2 eram positivas. Então, tu tinha que adivinhar qual FGV vai invalidar. Tá entendendo? Tipo, eu saí muito prejudicado por causa disso. Que a resposta é AB, mas a resposta tinha tanto a A como a B como resposta positiva. E a banca botou a A. Entendeu? Entrei com recurso, mesmo assim não aceitaram. Sendo que de três questões lá, deu esse problema, entendeu? Mas você já foi classificado para subjetivo ou você quedou na primeira fase? Não, eu fui na objetivo, fui para a discursiva também, entendeu? A discursiva também... Você está colocando isso como elemento de informação. Sofri um dano na discursiva por 75 décimos, que é o que eu estou falando atrás também, pelo fato da banca cobrar um assunto que estava totalmente fora do Estado, entendeu? Então, assim, a banca, eu já teve com esse, mesmo assim, não aceitou até mesmo os recursos que a gente entrou e prejudicou não só eu, como muita gente que tinha até, na verdade, um sonho, que deixou errado mão de muita coisa, para se dedicar no estudo, entendeu? Tipo, a banca bota uma pergunta, com quatro opções de resposta, e 2 ser positivas, quem vai conseguir responder? Quem vai tentar adivinhar qual a banca vai escolher, qual vai ser a resposta? Entendi. Alguém mais tem algum questionamento? Fale, colega. Seu nome qual é? Meu nome é Antônio. Eu estou aqui por outro motivo. Qual é? Eu fui aprovado nas 2 etapas, nos 2 casos também, né? De oficial e de praça. Porém, na data prevista de recebimento da ficha da investigação social, eu não pude comparecer por
porque o edital aqui, o cronograma previsto, ele está totalmente fora de ordem e foi burlado pelo sistema cronológico aqui desse cronograma, né? Que a primeira etapa seria a prova objetiva, a segunda seria a discursiva, depois o exame médico, psicológico, e eles inverteram essa ordem, colocaram uma investigação social numa ordem aqui que está lá no final do cronograma. Eu vim seguindo as etapas e eu perdi o horário de recebimento da ficha. Porém, eu entreguei toda a documentação na devolução, preenchi um formulário e eles não me deram comprovando de que eu tinha entregado a documentação exigida no edital. E fui aprovado na investigação social para a praça, entrei com recurso administrativamente e mesmo assim foi negado. Fui aprovado na investigação social, usando as mesmas documentações, e fui aprovado simplesmente e eles alegam que eu não recebi a ficha. E não entreguei os documentos. Eu entreguei toda a documentação. Existem outros candidatos com essa mesma situação? Sim, muito. Inclusive, no dia da etapa que eles abriram lá no Comando Geral, lá deu mais de 300 pessoas lá com essa mesma situação. Nesse caso, a gente vai ter que oficiar para buscar informações. Nesse caso, Zé, especificamente, eu preciso de detalhes sobre essa situação para que a gente possa oficiar. Tá? Nesse caso específico aqui. Otoniel de Vasconcelos. Otoniel? Otoniel de Vasconcelos. Fale, Otoniel. Nessa altura, campeonato, vamos dizer assim, a formação coletiva não barraria o concurso, porque se for anulado, né, para todo mundo, no caso até o pessoal que ficou de fora, os 6 vezes mais não entraria também? É justamente a ponderação que a gente tem que ter agora, porque uma coisa é, se a defensoria tivesse sido procurada com antecipação, alguma providência já tinha sido tomada já faz tempo. Eu soube que, por acaso, no plantão, um colega defensor, acho que foi o Péricles, demandou judicialmente, solicitou a suspensão na véspera, por conta de problemas com relação à indicação das salas. Sim. Mas, desse tempo até aqui, a gente não tivemos procura específica a respeito de problemas no concurso. Agora, isso nos deixa numa situação bastante delicada, porque nós já temos demandas que já foram propostas e o judiciário nos comunica dos problemas que vocês aqui trouxeram, e a questão é a tomada de providências para correção de erros implicar ou não na reorganização ou absolutamente não tomar providências. Eu acho que a defensoria tem que tomar as providências, portanto, já vejo que existem problemas coletivos nisso. Já houve problemas em concurso no passado e assim a providência que a defensoria sempre solicitou foi a suspensão até se fazer os ajustes necessários e a organização das classificações. Existem discussões para tanto, a defensoria não tem hipótese nenhuma prejudicar as pessoas que foram aprovadas e que têm o desejo e precisam estar nas ruas, até porque o interesse público na realização do concurso existe, porque nós precisamos de efetivo nas ruas, então, ponto. Só que nós vamos buscar a melhor forma possível de promover a organização e integração das pessoas sem fazer o prejuízo tanto às pessoas que desejam pegar e assumir, quanto à administração que precisa das pessoas na rua. Mas a gente não vai deixar em prejudicado as pessoas que deveriam estar integradas. Eu acho que os mecanismos, para tanto, pode ser a observação dos procedimentos de reorganização de filas com base nesses prejuízos, com base nessas questões, o que não prejudicaria em absurdo isso. Continua, Toniel. Porque, no caso, são 1000 vagas diretas, né? E não está explícito no edital que tem cadastro de reserva. Nem precisa estar. A administração pode chamar tantos quantos quiser fora o número de vagas, desde que tenha vagas na própria corporação. E existe vaga. Mas só que fica a cargo do governador, no caso. Sim, com certeza. Até porque, assim, a questão referente ao concurso público, ela exige duas questões que precisam ser observadas de forma diferente. Quem está dentro do número de vagas tem, sim, direito a ser chamado dentro do prazo de validade do concurso, ou seja, não é de imediato. Tá? Mesmo que haja toda boa vontade, no caso do governador, ou se o concurso municipal do prefeito, ainda assim a entrada depende da existência de disponibilidade orçamentária, compatibilidade com a lei de responsabilidade fiscal, uma série de situações. Então, assim, a administração vai dosando isso conforme entende como dá. A defensoria não pode, em hipótese nenhuma, judicializar para que haja nomeações antes. Então, assim, não há possibilidade nenhuma de se fazer isso, entendeu? Agora, com relação ao cadastro reserva, pode ser feita alguma coisa? Em regra, não.
Regra não, porque o cadastro de reserva é todo mundo aquele que passou além do número de vagas, mas que não foi eliminado pelos critérios do edital. É aquele pessoal que fica nisso. Isso aí depende muito, obviamente, das próprias disponibilidades orçamentárias e da necessidade de serviço. Uma coisa eu digo de maneira muito clara: para a Polícia Militar, sempre há demanda. Tanto é que os concursados de 2011 atrás foram chamados muito além do número de vagas. Sim. Até porque assim, a administração tem essas possibilidades de realizar. Ela tem prazos para tanto, mas ela tem condição de pegar e chamar muito além por conta da própria necessidade de serviço. Então, às vezes, fazer um novo concurso público ou aproveitar quem foi classificado, a ponderação mais conveniência e oportunidade. Mas judicialização, nesse caso, efetivamente não cabe. Tá? Respondeu, Daniel? Mais alguém tem alguma questão? Qual é o seu nome, querido? Helenilson? Pare. É diferente do cadastro de reserva, tá? É diferente, por conta das fases que nós estamos colocando. E aí, geralmente, o pessoal chama além desses que estavam previstos para as respectivas fases. Porque, obviamente, de uma fase para outra cai gente. Tá? Mas aí a gente já está discutindo coisa bem afora do que a gente está objetando na nossa reunião. A gente já está falando do futuro. Sobre a discursiva, se ela se anular, ela vai dar vantagem para todos ou só para os interessados? Para todos. Para todos. E aí vai ter que reorganizar, como o senhor falou, até o pessoal que ficou de fora dos 6 mil, se encaixar e vão ter que continuar nas próximas fases. Isso aí não pararia o concurso, cara? Ele ficaria todo mundo. Não, eu não vejo. Hoje era para ser o resultado final. Não, eu não vejo prejuízo para isso. E assim, porque a gente tem exemplo aqui na própria defensoria. No meu concurso em específico, foi realizado faz tempo pra caramba, 2003, tá? Bem ali, né? No meu concurso, 2003, identificaram tempos depois que havia uma questão que ela tinha um problema semelhante a esse de vocês, não estava previsto no edital, entendeu? A banca era a CESP. E aí judicializaram essa questão e demorou um tempo para poder ser apreciado, e logo depois disso, bem aí, demorou acho que uns 7 anos ou mais, se deu um ganho de causa, entendeu que a questão ela estava realmente fora do edital, se anulou e se fez reorganização, e aqueles candidatos que estiveram fora tiveram a oportunidade de serem chamados e foram entrar na administração, entraram fora dos defensores. Então, a rigor, se a questão for somente anulação de questão, não precisa prejudicar o segmento do certame, só se organiza as listas de direitos para que você possa observar os critérios de entrada conforme a antiguidade, porque isso faz diferença. Tá? A preocupação só é essa de pagar o concurso. Não, eu teria uma... Não, eu teria uma preocupação mais séria se fosse isso, mas se a questão for somente de organização de questões, isso não é tanto problema. Mas, assim, obviamente, eu gostaria de entender se tinham outras questões além. O colega aqui falou das questões objetivas, eu acho que, assim, necessitaria de se fazer uma investigação mais aprofundada sobre isso, e a gente teria que observar com cuidado se houve algum prejuízo mais amplo. A gente vai analisar, a gente não pode negligenciar isso. Mas, objetivamente, quando se refere a essa questão específica, não vejo problema. Porque, para mim, ficaria bom que eu estou bem perto dos 1000, eu entraria nos 1000, no caso. Se anulasse a letra B, no caso, né? Mas aí, tipo assim, eu fico vendo tipo, todo mundo entrar, aí com a ação, né, o senhor entrar com a ação coletiva, a defensoria pública, aí, tipo assim, barrar o concurso aí. E aí prejudicaria todo mundo, inclusive eu, né, em vez de ajudar. Você não entendeu, né? Mas, claro, você está certo. Todo mundo quer. Então, assim, o ideal é que não tivesse... Eu fico preocupado se eu não estou prejudicado, aí nem um mandou nem outro. É porque quando a gente está com essas questões de concurso, a gente lida com dois grupos. O pessoal que está dentro quer ser chamado logo e fica aborrecido demais com quem quer judicializar. E o pessoal que está de fora, que às vezes é o mesmo número, às vezes bem maior, que quer que pare tudo porque eles querem entrar. A gente não se baseia por nenhum. A gente vai ter que verificar efetivamente se houve legalidade. Se não está tendo prejuízo, tem que tomar uma providência. Mas para mim está bastante claro isso. Alguém tem mais algum questionamento? Não? O pessoal de fora tem algum questionamento? Até o momento não. Ok, então. Se não tem questionamento, o que eu entendo?
Pelo que eu estou observando aqui, o que a gente já viu de documentação e como há interesse coletivo, a gente vai terminar a ata sobre essa situação, colocar aqui para vocês, e já vou dar encaminhamento e colocar aqui na ata da nossa reunião, da qual vocês podem pegar e levar adiante. Pô, valeu, olha. Tá congelando aqui. Não. Eu acho que ele. Porque o controle tá aqui, doutor. Caramba. Mas foi ele tem inteligência artificial. Então, assim, providência e encaminhamento que a gente vai fazer. Vai ser o seguinte. Apesar do comunicado, está encerrada aqui a nossa oitiva com vocês. Nós vamos despachar pelos próximos dias as providências adequadas. Eu vou observar o que vocês têm de documentação em especial, os que já trouxeram aqui para a gente já colecionar. A gente já tem informação do judiciário. Mas, pelo visto, e em observação, Antoniel, a tua preocupação, porque tu falas da preocupação de inúmeros candidatos também. Nós vamos centrar a judicialização unicamente na questão que está. Obviamente, antes da judicialização, nós vamos oficiar a administração. É o caminho correto. Então, a gente vai para o ofício ainda essa semana, dando conta a respeito da questão que está prevista e pedir que a administração pública faça a remoção da questão e o rebalizamento disso sem prejuízo dos procedimentos chamados. Então, assim, qual é a probabilidade da administração atender isso? É razoável. Então, em muitos casos, a administração entendendo que tem um foco para judicialização e já existem algumas, ela pode compreender como mais correta a reorganização e estabelecimento de cronogramas mais adequados para poder atender a todos. Então, se fizer isso, ótimo, tranquilo, resolver, segue-se a vida. Enquanto a gente observa as possíveis outras, para que possam ter possíveis ilegalidades. Em especial esse caso específico, mas acredito que isso precisa de análise com mais cuidado. Isso é um ofício específico, um atendimento específico. Ok? Também houve um boato que o TSE tinha suspenso a homologação, no caso, ele não... Deve ser o TCE, né? TCE. Olha, nós não temos informação a priori sobre isso. Se tivermos, bem. Mas o nosso trabalho é independentemente do Tribunal de Contas, tá? Então, é independentemente dessa análise. Se por um acaso a administração ainda entender que deva manter a questão, aí nós vamos realmente judicializar e tomar as providências para que possa fazer o processo coletivo. A judicialização para a gente não é problema, uma ação dessa não é complexa, mas a gente tem que esperar que a administração dê resposta em todo caso por conta dos óbvios impactos. Não, administração pública mesmo. A FGV só é uma contratada da administração. A responsabilidade nesse caso não é da banca, a responsabilidade é da administração pública. Então, assim, a FGV ela executa a prova, mas obviamente ela executa a prova porque ela tem expertise para a realização de prova. Mas, assim, é o responsável quem contrata, ou seja, o poder público. Então, a gente vai oficiar a Polícia Militar pela sua assessoria jurídica e, obviamente, pela Procuradoria do Estado. Se entenderem que existem irregularidades, que nós entendemos que há, então pronto. Então, resolve-se por ali mesmo, a administração toma providência. Acaso não, aí sim, a gente judicializa, dando referência às demais outras ações e comunicando para vocês todos mais a ação. Todos entenderam? Ok. Você pode acompanhar isso como? Pelo presencial ou site, alguma coisa? Olha, a gente tem alguma forma de comunicação aqui na Defensoria, aqui na Defensoria de Coletivo. Como vocês sabem, a gente dá informação pelo site. Nós, aqui, como temos diversas demandas coletivas, é mais adequado a gente fazer a criação de grupos via Telegram. A Defensoria se comunica por isso, então vocês podem, já de imediato, a pessoa já vai tratar disso. Então, quem estiver aqui já entra, e os outros que estiverem interessados entra, que a gente vai dando passo a passo. Mas o atendimento aqui de retorno, e qualquer demanda que venha para acompanhamento de retorno, acontece sempre às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Sou sempre eu que estou aqui no balcão, então eu dou passo do que está acontecendo, das informações do que está acontecendo. Outras informações também a gente acaba comunicando pelo nosso site da Defensoria, a gente comunica também isso pelas nossas mídias da própria Defensoria, acompanha o site que a gente informa por lá, e eventualmente, se existe alguma questão que precisa de propulsão, acaba comunicando nas minhas próprias redes sociais, mas a informação ela é institucional. Então, pelo grupo Telegram daqui da DPAC, pelo site da Defensoria, pela notícia de imprensa, ou venha aqui conosco toda sexta-feira que a gente informa. Todos entenderam? Maravilha, então. Então, para quem está acompanhando aqui, o procedimento aqui está suspenso. O José e a equipe vai ficar aqui tomando depoimento de vocês e colocando isso aqui de forma adequada, se for necessário.
Quem estiver presente já recebe uma cópia aqui do termo e o encaminhamento nosso, que a gente vai fazer o ofício e depois, se não tiver retorno, judicialização. Ok? Ok? Para o querido aqui, em especial, a gente vai solicitar, ou tiver com mais cuidado, designa um dos meninos aqui para poder ouvi-lo com atenção. Tá? A gente abre um subprocesso para essa situação, para entender isso de forma mais adequada, analisa a viabilidade. Se entendermos viabilidade disso, a gente oficia. Tá? Porque, assim, eu não posso ainda dizer que você tem razão na demanda sem compreender adequadamente o que você tem de informação. Tá ok? Se entendermos, aí a gente toma providência. Mas, em todo caso, há um processo para pelo menos entender o que está acontecendo. Tá certo? Referente a isso. Tá ok, então? Gente, muito obrigado. E muito obrigado pelo interesse. E para tantos que conheçam, deem informação, o pessoal da TI aqui da técnica vai passar o link, aí você pode passar o link para quem quiser, que aí o camarada vai ver o que aconteceu aqui e tira as próprias conclusões dele. Falou? Ótimo, então. Muito obrigado, tá bom? Obrigado.